Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo a mais uma aula sobre a nova lei de licitações, o novo regime jurídico de licitações e contratos administrativos. Eu sou o professor Jean Nunes, o seu professor de Direito Administrativo e também de Direito Constitucional. Peço que você me siga lá nas redes sociais, acompanhe, deixe seu like, sua curtida, o seu dedinho do joinha lá do WhatsApp. Siga também lá no Telegram, tem muito material interessante, sempre com novidades, conteúdo de qualidade. O meu Instagram não é o mais concorrido da internet, mas é sem sombra de dúvidas o de melhor qualidade, que tem conteúdo e riquíssimo para que você possa navegar com qualidade nas redes sociais, tá bom? Pessoal, terminamos a aula passada falando sobre o que mesmo? Não estou ouvindo. Me ajude, repita, por favor. Isso, exatamente. Objetivos da licitação. E mencionamos quantos objetivos? 3. Nós vamos prosseguir então para analisar o quarto. Eu inverti a ordem, lembra? Eu fiz a inversão da ordem, eu falei sobre os objetivos da licitação, falei sobre a proposta mais vantajosa considerando o resultado da contratação, a isonomia, que nós vamos hoje aprofundar, inovação e desenvolvimento tecnológico, e surgiram 3 conceitos importantes. Jean, onde é que eu vejo o conceito na nova lei de licitações? Os conceitos, pessoal, você vai encontrar lá no artigo 6º da nova lei, em seus inúmeros incisos, são algumas dezenas de incisos, e é exatamente nesse artigo 6º que você vai encontrar a definição do que é sobrepreço, do que é superfaturamento, e a definição do que é uma proposta inexequível vai estar mais à frente, lá no meio da legislação, como nós vamos já demonstrar. Antes de eu demonstrar aqui no slide, eu queria só que você acompanhasse comigo. Jean, o que é o sobrepreço? É o preço que está além daquilo que é praticado no mercado. Sobrepreço é o preço que está além daquilo que está praticado no mercado. Jean, e o que é superfaturamento? É o ardil, é a fraude. O preço é o mesmo que está no mercado, é um preço compatível, do ponto de vista do mercado é um preço razoável, entretanto, na hora de faturar, por isso é superfaturamento, na hora de proceder à cobrança, perdão, na hora de proceder à cobrança, a cobrança não corresponde àquilo que efetivamente foi prestado, ao serviço que foi executado, à obra que foi entregue. Essa distinção, essa variação, gera em favor do contratado uma diferença que não se justifica à luz daquilo que ele efetivamente entregou. O nome disso é superfaturamento. Já e o que é inexequibilidade? É aquela proposta que se revela à luz da contratação e das próprias regras de mercado inviável do ponto de vista fático. Já se sabe que aquele licitante não vai conseguir efetivamente cumprir aquilo que ele havia prometido, porque o valor que foi apresentado é muito baixo, é um valor muito reduzido. Tá bom? Então vamos colocar aqui no slide para que você possa acompanhar junto comigo e entender esses conceitos de uma forma mais aprofundada, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Conceitos. Eu trouxe aqui os 3 conceitos. O primeiro, sobrepreço, está lá no artigo 6º, inciso 56. O que é sobrepreço? É o preço orçado para a licitação ou contratado em valor expressivamente superior aos preços referenciais de mercado, seja em relação ao item unitário, seja em relação ao valor global. Jean, mas qual é a referência que eu vou utilizar? Não tem essa definição na nova lei. Ela não diz quanto exatamente. Então, se um produto é 10% mais caro excessivamente, eu entendo que não. 200%, aí eu já entendo que sim. Mas vai haver sempre uma margem aí, por exemplo, 50% é excessivamente mais caro, é sobrepreço, a gente precisa observar com muito cuidado. Agora, atenção. Para aquele agente de contratação, já eu ainda não estou estudando a lei ainda com profundidade, eu ainda não sei o que é o agente de contratação. O que é mesmo? Vou colocar aqui, deixa eu até ampliar a tela para que você possa acompanhar melhor. O agente de contratação, ele é a figura da comissão de licitação. A antiga comissão de licitação, constituída de 3 membros, é agora conduzida por um agente de contratação com o apoio de uma equipe.
É isso que é a nova comissão de licitação. Um agente de contratação com uma equipe de apoio. Já não tem mais aquela comissão naquele formato, 3 servidores, 3 agentes. Ela ainda existe para a figura do concurso. Normalmente o concurso vai ter uma comissão de licitação constituída de mais de uma pessoa. Vai ser uma banca. E você vai ter também, na modalidade de licitação conhecida como diálogo competitivo. No diálogo competitivo, a modalidade de licitação diálogo competitivo exige uma comissão constituída de 3 membros, todos eles integrantes do quadro efetivo da repartição, sejam servidores públicos, sejam empregados públicos. Pois bem, isso tudo para te dizer o quê? Que esses agentes, essas pessoas que integrarão a equipe, o agente de contratação ou mesmo a comissão quando ela for aplicada, eles dispõem de diversos instrumentos existentes na nova lei que permitem sondar, identificar se aquele preço é um preço ou não adequado do ponto de vista do mercado. Já dá um exemplo. Vai ser criado, pelo menos é instituído pela nova lei, o Portal Nacional de Contratações, que vai permitir que esses agentes comparem aquilo que eles estão contratando, se o papel que ele está contratando aqui tem um preço compatível com aquele que tem sido contratado no sul do país, por exemplo. No norte do país. Nós estamos, nesse momento, gravando a aula no Nordeste. Já dá um outro exemplo. Além disso, você tem, por exemplo, o Banco Nacional de Notas Fiscais Eletrônicas, que permite exatamente observar se aquele preço é compatível com o de mercado. É possível que o agente de contratação consulte 3 diferentes empresas diretamente na hora de definir o preço, o orçamento estimado da contratação. Então, existem vários instrumentos que habilitam, que ampliam o controle público que se tem sobre a definição dos valores no momento da contratação, de forma que vai ser muito difícil a esse agente público depois justificar que ele fez uma contratação com sobrepreço, mas não foi dolosa, ele não se apercebeu do que estava acontecendo. Isso muito dificilmente ocorreria hoje, tá bom? Então é isso que nós vamos chamar de sobrepreço. Já e o que é superfaturamento? O que é superfaturamento? Bom, o superfaturamento é o dano provocado pelos seguintes aspectos. Uma contagem, uma contabilização a mais, nós asfaltamos 80 quilômetros, mas a gente cobrou 90. Uma contabilização a menos, a gente colocou de fato 80, mas na prática a gente só fez 70. Ou então nós fomos chamados para construir o asfaltamento, na verdade em concreto, a gente fez em piche. Ou então o traçado do piche deveria ter tanto de brita, nós botamos muito menos. O projeto previa uma ponte em estrutura metálica, nós fizemos de madeira. Enfim, alterações, seja na execução, seja no próprio projeto, que geram ardilosamente um prejuízo para a administração pública em favor do contratado. Superfaturamento, tá bom? E a terceira hipótese, que é a contratação inexequível, prevista no artigo 59, parágrafo 4º da nova lei. Aqui nós temos um parâmetro objetivo. Se aquele valor oferecido para a contratação, ele na verdade corresponder a menos do que 75% do valor orçado para a contratação, a administração não considerará essa proposta por ser ela inexequível, por não se ter nenhuma segurança de que essa proposta vai ser levada adiante. Esse aqui é um tema para quem trabalha, por exemplo, com concurso público, para quem estuda para concurso público. Eu não tenho a menor dúvida que estará nas provas, inevitavelmente esse tema vai cair, vai ser cobrado, que é um tema muito importante, tá bom? Meus amigos, vamos prosseguir aqui então para que a gente possa ir acompanhando. Então, fechando aí os objetivos da licitação, a gente passa aos princípios. O que eu vou fazer em relação aos princípios? Como esse é um tema muito vasto, muito amplo, nós vamos abordá-lo à medida que a gente for avançando. Eu trouxe aqui no slide alguns princípios introduzidos pela nova lei de licitações. Quais são eles? O princípio do interesse público, que não havia expressamente. Foi
A ideia de um princípio sobre o interesse público sempre sofreu muitas críticas no direito administrativo, né? O grande pensador, o grande teórico que fundamentou a existência desse princípio, todos sabemos, é Celso Antônio Bandeira de Mello, que fez uma produção teórica muito importante, é um dos grandes ícones ainda do direito administrativo no Brasil. E para ele há dois princípios mais importantes no direito administrativo brasileiro: a supremacia do interesse público sobre o privado e a indisponibilidade do interesse público por parte da administração. Autores posteriores, como Humberto Ávila, Luiz Roberto Barroso, Marçal Justen Filho e Gustavo Binnenbaum, passaram sob fundamentos diferentes, contextos diferentes, a criticar esse conceito, né, a noção de que não haveria propriamente o interesse público como um princípio. O interesse público até existe, deve ser protegido, mas não como um princípio a priori definido. Mas fato é que a legislação ainda utiliza, a própria jurisprudência ela é muito afeta, não é nem afeta, ela acolhe muito bem esse princípio, tá bom? E ele já tinha previsão na Lei 9.784 de 1999, lá no artigo 2º dela, e passa agora a integrar também a nova Lei de Licitações. Princípio do planejamento, a nova Lei de Licitações estabelece, por exemplo, que as licitações elas devem ser planejadas, as contratações, melhor dizendo, de forma anual, inclusive com uma publicização de um plano de contratações, até para que as empresas se organizem, para que os interessados se mobilizem para participar. Então isso é interessante, né? As pessoas, a sociedade tem o direito de saber o que o Estado vai fazer ano que vem. Transparência. Transparência tem a ver com o acesso da informação, mas de uma forma clara, acessível. O portal da transparência foi muito importante. A eficácia, que é a produção de efeitos, estou falando aqui superficialmente, mas a gente vai avançando no decorrer do curso. Segregação de funções, então isso é muito importante. Cada órgão, cada setor e cada agente público tem a sua específica função. Motivação. Jean, o que é motivação mesmo? Só me lembra aí. Aí, mais uma vez, a Lei 9.784 ajuda, lá no artigo 50 dela. É a exposição dos motivos de fato e de direito que ensejam a expedição do ato. Lembrando que a motivação ela deve ser contemporânea à prática do ato e essa motivação deve ser também de fato e de direito. Adequada à produção de a justificativa para a expedição do ato. A segurança jurídica, claro, que não tem previsão na Constituição expressa, né, mas ela é amparada, protegida, quando a Constituição, por exemplo, garante como direito fundamental a proteção ao ato jurídico perfeito, a coisa julgada é o direito adquirido, o que se está ali consolidando é um direito fundamental à segurança jurídica. Razoabilidade, competitividade, proporcionalidade, celeridade e atenção se aplicam à nova lei de licitações, a todo o procedimento ali estabelecido, os princípios previstos na LINDB, sobretudo, repito, a previsão dos artigos 20 a 30 da parte nova da Lei de Introdução ao Direito Brasileiro, um tema aí quentíssimo, importantíssimo para quem estuda direito administrativo com uma interface aí com o direito em geral. Jean, como é que nós vamos fazer com o estudo desses princípios? Não são só esses, tem outros na lei, são quase 2 dezenas de princípios, mas nós vamos estudar à medida que o curso for avançando para não ficar muito cansativo, tá bom? Então, pessoal, nós já vimos aqui sobre as normas gerais, a competência privativa, destinatários, vimos a obrigatoriedade de licitar, os princípios e objetivos. Jean, e a natureza jurídica da licitação? Aqui é uma questão muito interessante. Eu sempre pergunto, na universidade onde eu dou aula, no curso de Direito, nós temos prova oral. Quando os alunos não faltam à prova, né, quando eles não vão, não comparecem, eu os presenteio os ausentes com uma prova oral. E, claro, é um desespero, uma tensão terrível, porque no dia de prova oral eu não sou gente. Primeiro que eu faço a semelhança do que ocorre com o concurso público, o máximo de seriedade, simulando que seria mesmo a experiência de uma audiência, a experiência da vida prática profissional, que é muito tenso. Mas tem um efeito pedagógico muito rico,
porque a gente percebe muitas falhas ali de compreensão. Vou dar um exemplo. Fulano, o que é licitação? Imagine você está na prova do concurso para juiz, defensor, promotor, delegado, e o examinador de bom humor pergunta: doutor, o que é licitação? O que é? Aí você coça a cabeça, olha para um lado, olha para outro, você tem um tempo para poder responder e fica pensando: o que é mesmo licitação? É quando a administração... Não é quando. Isso aí não é resposta. Eu quero, doutor, a natureza jurídica. O que é licitação? Bom, a licitação é o processo administrativo através do qual o poder público seleciona a proposta que atenda melhor aos objetivos contemplados na lei e contrata a prestação de um serviço, fornecimento de um produto ou a execução de uma obra. Pronto. Desta análise, desta afirmação, vou colocar aqui na tela para você, fica claro que a licitação, ela não constitui um ato, ela não é um ato administrativo. O que a licitação é, meus amigos? Um conjunto de atos que na antiga lei era conhecido como procedimento administrativo e a nova lei define como sendo processo licitatório. Qualquer que seja o raciocínio, se procedimento, se processo, o que já fica para a gente? Primeiro, a nova lei trata de processo. Então, é processo licitatório, é disso que ela fala. Segundo, a nova lei claramente estabelece que ela é um conjunto de atos. Ora, se é um conjunto de atos, isso me permite revogar ou anular apenas uma parte da licitação. Isso me permite impugnar apenas uma fase ou uma etapa dela. Eu não necessariamente preciso impugnar, revogar ou anular integralmente o procedimento licitatório. Então essa compreensão é muito importante, inclusive porque as fases da licitação, elas não necessariamente dependem umas das outras. Não necessariamente. Então, se eu anular o julgamento, o que ficou para trás não necessariamente será anulado. É claro que se eu anulo a habilitação, se a habilitação vem antes do julgamento, aí nós temos um problema. Se eu anulo o julgamento, não tem sentido manter a habilitação se ela vem depois. Mas aí você vai raciocinar assim. Você vai impugnar e anular aquele ato e aqueles outros que dele decorram. Não precisa impugnar todo o procedimento, não precisa anular toda a licitação, consequentemente, nesse raciocínio. Então, fixe isso bem. Quando nós falamos em licitações e contratos, nós estamos falando, em licitação, melhor dizendo, nós estamos falando de um conjunto de atos, de um processo administrativo que resultará numa contratação. Tá bom? Pois bem, e aqui eu começo então tratando sobre o princípio da isonomia, trazendo algumas especificidades sobre ele, porque esse é um tema muito importante para aquilo que a gente vai desenvolver. Por quê, Gê? Porque já na lei anterior, na Lei 8.666, nós tínhamos a previsão das chamadas normas de preferência e nós tínhamos também a previsão do tratamento privilegiado favorecido às microempresas ou empresas de pequeno porte. O que eu quero que você fixe já de antemão? Que ambas, as normas de preferência e o tratamento, ambos e o tratamento favorecido às microempresas e empresas de pequeno porte, em verdade, materializam o princípio da isonomia, dão ao processo licitatório a feição de uma igualdade, me ajudem, material. Então, eu começo tratando sobre as normas de preferência, em sequência a gente trata sobre o tratamento privilegiado favorecido às empresas pequenas, né, as microempresas ou empresas de pequeno porte. Acompanhem comigo aí no quadro, então. Por que eu mencionei no slide os objetivos da licitação? Porque se você bem atentar, quando nós estabelecemos uma norma de preferência ou um tratamento favorecido para microempresas e empresas de pequeno porte, em verdade o que nós estamos fazendo é efetivar a previsão do artigo 11 da Constituição Federal, ou da Lei 14.133, naquilo que ele estabelece quais são os objetivos da licitação que nós acabamos de ver. Por isso que eu falei deles antes.
Ora, quando eu contrato uma microempresa, uma empresa de pequeno porte, eu estou promovendo a circulação de renda e de riqueza. Há dados que apontam que aproximadamente 60% da mão de obra existente no Brasil está empregada em microempresas e empresas de pequeno porte. As microempresas e empresas de pequeno porte fazem circular renda, riqueza, a distribuição de renda e são um fator estratégico para o combate à desigualdade social. Então, quando assim a gente procede, na verdade a gente assegura a isonomia, mas cumpre os objetivos centrais da licitação. E aqui, pessoal, eu vou dividir essa parte em dois aspectos. Nós vamos tratar do antigo regime, como era que funcionava, e do novo regime. Lá no artigo 3º da Lei 8.666, da antiga Lei de Licitações, você encontra as principais normas relativas à margem de preferência. Já eu não entendo, como assim? Quando tu falas em margem de preferência, tu estás falando na verdade o quê? Só para que eu entenda. A margem de preferência, pessoal, bem vistas as coisas, ela não é senão uma condição de favorecimento de determinada empresa pela condição peculiar que ela ostenta. Eu continuo sem entender, já. Vamos lá. Entre uma empresa multinacional cujo lucro vai ser remetido ao exterior e uma empresa produtora de produtos artesanais daqui mesmo do local, na hora de o poder público contratar, ele pode dar preferência à empresa que produz o artesanato local, porque isso gera maior distribuição de renda e riqueza e promove o atendimento da perspectiva da redução da desigualdade social, que é um objetivo da Constituição Federal, do artigo 3º da Constituição Federal. Tá, mas eu continuo sem entender como é que isso se materializa na prática. É expedido um decreto e o decreto estabelece assim: quando se tratar de produtos, vou chutar aqui, quando se tratar de aquisição de gêneros alimentícios, nós daremos preferência a gêneros alimentícios produzidos no Brasil por comunidades, vamos pensar aqui, por agricultura familiar local, a razão de 10%. Como assim, Jean? Entre o produto industrializado, que vai custar tanto, e o produto proveniente da agricultura familiar, suponho que o produto proveniente da industrialização custe R$10, e o da agricultura familiar custe R$10,50, dentro, portanto, da margem de 10%. O poder público vai preferir contratar o mais caro, porque está dentro da margem de preferência, está dentro da possibilidade de contratação que melhor atenda aos objetivos da licitação. Tá? E aqui a antiga lei estabelecia duas margens de preferência. A margem de preferência normal, que objetivava assegurar basicamente a existência, a proteção e a promoção dos produtos manufaturados e serviços nacionais, bem como aqueles prestados por empresas que comprovassem o atendimento de um percentual mínimo de vagas para pessoas com deficiência. Perfeito? Então havia exatamente essa previsão. Essa previsão ainda funciona para a administração pública, caso ela queira adotar esse regime. Há também a margem de preferência adicional. Jean, como é que funciona essa margem de preferência adicional? Aqui, pessoal, ela precisa estar relacionada ao atendimento do objetivo de garantia do desenvolvimento nacional. Inovação tecnológica e desenvolvimento nacional é a previsão do parágrafo 3º do artigo 7º. Atenção! Somadas as duas, margem de preferência normal e margem de preferência adicional, o valor não poderia corresponder a mais do que 25%. Jean, como assim mais do que 25%? Nós estamos dizendo com isso que somadas as duas, o valor daquele produto contratado com base na margem de preferência, produto ou serviço, não poderia ser superior a 25%. Ainda há essa previsão, há diversos decretos em vigor. Há previsão também na Lei 8.666 de se dar preferência a produto proveniente do Mercosul, isso é uma característica interessante. Enfim, essas são as regras básicas sobre a margem de preferência normal e adicional.
Jean, tu colocaste aí pessoa com deficiência. Por quê? Porque havia essa previsão introduzida pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência. Acompanhem comigo aí na tela, olha que legal. Artigo 3º, parágrafo 5º, inciso 2. Bens e serviços produzidos ou prestados por empresas que comprovam o cumprimento de reserva de vagas previstas em lei para a pessoa com deficiência ou reabilitado conforme a Previdência. Esse critério era um critério de margem de preferência e era também um critério de desempate. Isso tudo saiu na nova lei de licitações, não há essa previsão nela, tá? Há até a possibilidade de exigência de vagas para pessoas com deficiência. Existe essa possibilidade, como nós vamos ver no decorrer do curso, mas não mais como margem de preferência, tá bom? Isso aqui é o antigo regime. Jean, como é que ficou no novo regime? Bom, no novo regime houve uma simplificação das margens de preferência, do regramento que ocorre para ela. Quer ver? Acompanha aqui comigo, olha que legal. Acabei colocando o antigo regime, perdão. Novo regime, então vamos para ele. Basicamente, ele tem previsão no artigo 26 da Lei 14.133 e estabelece o seguinte: nós vamos dar preferência aos seguintes bens, você está vendo aí no quadro. Bens manufaturados e serviços nacionais, bens reciclados, recicláveis ou biodegradáveis e bens provenientes do Mercosul. Então, ficou bem mais simples, bem mais simplificado, só são 3. Nós vamos dar margem de preferência, nós podemos, não é necessariamente obrigatório. Jean, como assim não é obrigatório? Porque a definição dessa margem de preferência virá através de um decreto federal. Então, o decreto federal vai dizer, olha, se a gente estiver contratando produto proveniente de material reciclado, nós vamos contratar ainda que ele custe tantos % a mais. Se for um produto que resulte de inovação tecnológica, tantos % a mais. Então, essa previsão do artigo 26 ficou bem mais simples em relação às margens de preferência, são basicamente 3 hipóteses. E somadas, elas não podem ultrapassar mais do que 20%, tá, pessoal? Houve uma mudança aqui também importante. A margem de preferência adicional e normal na antiga lei não poderia ultrapassar 25%. Agora, a regra geral é no máximo 10%. Se o produto gerar desenvolvimento e inovação tecnológica, 20%. Agora, claro, qualquer que seja o resultado, é preciso que a empresa tenha condições de fornecer toda aquela quantidade de produto e serviço que esteja contemplado. Não adianta justificar na margem de preferência se não se atender ao mínimo previsto, ao mínimo necessário, tá bom? Então, margem de preferência adicional e normal não existem mais na nova lei de licitações. Ela só trabalha 3. Bens manufaturados, produzidos no país, reciclados, biodegradáveis ou reciclados, e os provenientes do Mercosul. Além disso, qual é o percentual dessa margem? 10%. Mas se o produto resultar de desenvolvimento tecnológico e inovação tecnológica, aí nós podemos chegar até 20%. Tá bom? Perfeito, meus amigos? Muito bem. Na sequência, a gente trabalha, então, tratamento favorecido às microempresas ou empresas de pequeno porte. Claro, como você já deve ter percebido, esse é assunto para a nossa próxima aula de Direito Administrativo aqui no nosso curso comigo, professor Jean Nunes, o seu professor sobre a nova lei de licitações. Um abraço.